E por fim, chegou a vez dele. Vamos fazer um review honesto agora aqui no canal, sem papas na língua. E falar se Spider-Man 2 é isso tudo mesmo, se teve a famosa lacração, se o Zangado tava certo. Vamos falar de todos esses pontos aqui nesse momento. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo para um canal. Grande prazer em ver vocês aqui novamente. E vamos agora falar a respeito de Spider-Man 2. Finalmente zerei o game na madrugada de hoje. No atual momento, eu tô com um pouco mais de 30 horas, cerca de 30 a 35 horas. Eu não lembro mais a contagem exata que parou. Mas ainda faltam algumas coisas para eu fazer para chegar até a platina. Então no decorrer desse review eu vou falando sobre toda a minha experiência e vou tentar dar o menos possível de spoiler pra vocês, beleza? Então, galera, como vocês sabem, eu tenho o costume de começar sempre pelos elogios e depois eu vou pras críticas. Isso é padrão em todos os meus reviews e no final eu dou a minha nota aqui no canal. Hoje eu vou começar pelas críticas. Por quê? Por causa da polêmica do Zangado, tudo mais, o pessoal pediu pra eu reagir, vídeo dele e tal. E eu decidi que eu não vou fazer um react, pelo menos não nesse vídeo, mas eu vou abordar algumas ideias que ele falou e vou tecer as minhas próprias aqui, tá bom? Então, vamos lá, caras. Para a questão da crítica, eu já vou começar abordando o tema polêmico aqui, que é a respeito da lacração. Houve lacração ou não houve no game? Eu vi, né, a análise do Zangado, mas eu vou começar citando a minha parte. Primeiro de tudo, para você falar se houve ou não lacração, eu acho que precisa existir um consenso do que é lacração. E eu vejo que os caras por aí, às vezes, confundem a lacração com haver, de fato, vamos dizer assim, uma representatividade. E quando eu falo de representatividade, eu não tô falando de uma coisa que foi colocada ali somente com aquele objetivo. Então, por exemplo, né, eu já citei isso em diversos vídeos do canal. Se você olhar os jogos antigos no mercado, existiam muitos jogos antigos em que os personagens tinham ali a sua sexualidade diferenciada, vamos dizer assim. E nem por isso era lacração. Você achava, por exemplo, que no Metal Gear o personagem Vamp era lacrador? E isso não interferia em absolutamente nada na história. Então a lacração depende muito da forma como a coisa é introduzida e também da maneira como é caracterizado no personagem. Portanto, um dos preceitos, na minha opinião, para que se possa julgar que houve ou não, é você analisar justamente a questão da caracterização. Se o personagem já existia na franquia, já tinha determinadas características e alteraram isso apenas com o intuito de fazer esse tipo de representatividade, isso é lacração. Porque você está alterando uma coisa que já era canônica a fim de colocar outro elemento apenas para fazer um agrado de minorias que, na sua grande maioria, provavelmente nem sequer vão ver ou jogam um game como esse. Agora, é importante saber separar as coisas aqui. Eu não tô dizendo que pessoas, vamos dizer abertamente aqui, LGBT, não se interessam por esse tipo de conteúdo. Nós temos seguidores e seguidoras que são LGBT, que também muitas vezes são contra uma forçação de barra, porque eles mesmos sabem que quando o negócio é forçado, ao invés de existir a representatividade, o que acontece é um circo, fica tão mal representado e forçado que soa como algo negativo ao invés de positivo, querendo incentivar o respeito a essas pessoas. Então, em outras palavras, o jogo teve isso? Complicou. Eu posso dizer pra vocês que parcialmente, não foi como o Zangado falou, mas também não achei que ficou totalmente ausente. E aqui vai algumas impressões. A primeira missão que eu vi que teve isso daí era uma missão secundária que você fazia ali para o pessoal lá da faculdade do Miles e tal. E tinha um rapaz na missão que pedia para você fazer um favor porque ele queria fazer uma surpresa para uma outra pessoa. E quando essa outra pessoa chega, você descobre que esse cara, na verdade, é meio que o namoradinho dele ali. E naquela missão, é isso mesmo que você imagina que acontece, né? Um fala que ama o outro ali, blá blá blá. E no final eles dão as mãos, é o que a câmera foca ali no momento e acabou. Isso aí é lacração? Bom, na minha opinião, eu não vou dizer que é lacração. Talvez a forma como isso foi feito
foi meio ridícula, né? Poderia ter sido feito de uma forma um pouco mais séria, ao invés de ficar uma forma assim de dois caras, né? Vamos usar esse termo, mas não no sentido pejorativo. Eu quero dizer assim, dois caras meio que aboiolados, né? Ao invés de serem caras, homens mesmo, sabe? Tipo, pô, homem, assim como existem muitos homens LGBT que você pensa que, de repente, ele é hétero, ele tem uma postura de homem. Então, na forma como representaram isso no jogo, eu achei que ficou meio que, sei lá, ficou bobo. Pô, não dá pra você levar muito a sério. Mas ainda assim, eu não digo que isso seria lacração. Daí tem outro momento no game em que isso acontece de novo. Só que nesse outro momento, tentaram fazer de uma forma bem mais disfarçada, que é quando você chega lá no instituto e aí o Peter entra ali na sala de uma funcionária e lá na caneca, ali na estante, tinha ali a bandeira, né, LGBT com o pessoal de pronome neutro, né, que se identifica como, sei lá, helicóptero Apache, dinossauro, essas coisas aí. Não se identificando como Xbox, pelo menos tá bom, né? Mas agora, pra falar desse outro ponto aqui, meus amigos, eu acho que eu vou entrar no modo 1000 grau, hein? 3, 2, 1, bora lá. Chegamos à questão que o Zangado falou a respeito da Black Cat. Nesse ponto, pelo menos ao meu ver, me pareceu sim haver uma descaracterização. Porque no primeiro game é estabelecido o quê? Que a Black Cat tem, na verdade, relações heterossexuais, né? Não tem nenhum tipo de indício que ela gosta ali de ir pros dois lados do muro. E por mais que a gente possa dizer que é aberta a possibilidade, blá blá blá, dentro desse game ficou parecendo que fizeram isso somente para dar aquela lacradinha. Porque ela não tem função nenhuma na história. Ela aparece durante um curto período da história, faz umas coisinhas aqui e ali, tudo pra no final ela falar que o verdadeiro motivo daquilo tá acontecendo é porque ela tinha que encontrar a namorada dela na França, né? E aí rola aquele negócio de portais e tudo mais e tal. Então, em resumo, a missão não tem utilidade nenhuma, é só pra fazer isso daí mesmo. Podiam ter explorado muito melhor a personagem do que só usar ela pra falar a respeito da namorada que tava na França. Podiam ter feito todo um roteiro, podiam ter colocado ela dentro da história, nem teria problema colocar isso, mas podiam ter usado a personagem pra coisas muito mais úteis dentro da história. E por fim, a gente chega na Mary Jane. E esse ponto eu discordo totalmente do que o Zangado falou, porque, caras, o contexto com o qual a Mary Jane é introduzida na ação do game é, inclusive, um aprimoramento em cima daquilo que houve na edição anterior do Spider-Man, que era extremamente chato de você jogar com ela. Nessa versão, não. E eu não achei que ficou forçado, porque a história do game deixa muito claro que a Mary Jane teve um treinamento com a Silver Sable. Treinar com a Sable até que veio a calhar. E a gente viu que aquela personagem é realmente badass total. E que por mais que pareça uma forçação, não é, porque nos quadrinhos existem diversos personagens que têm mesmo esse poderio aí todo. E além disso, ela também recebe, né, um aparato ali pra ela usar nas missões delas que foi dado pela própria Silver Sable. Não foi do nada que a Mary Jane se tornou mais capacitada pra participar da ação do game. Ela recebeu, de fato, um treinamento, então o jogo justifica isso de uma forma totalmente verossímil. Ela vai com todo o cuidado do mundo, só pode tomar 2 hits, pelo menos na dificuldade normal. Então assim, ela não é overpower que nem o pessoal falou. A ação dela é extremamente limitada e tem que ser no stealth. Então, de forma alguma, ela lida melhor com os inimigos do que o Miles Morales ou o próprio Peter Parker, tá? Eu discordo totalmente disso que o Zangado falou. Não tem absolutamente nada a ver, não teve lacração nenhuma nesse ponto. A próxima crítica que eu tenho pra falar pra vocês é a respeito de bugs. Houve bugs ou não houve nesse jogo? Depende de quando você jogou ele. O jogo, quando foi lançado, ou quando, né, foi disponibilizado para review, aparentemente ele estava mais redondo do que quando foi lançado o patch. Eu vi um comentário do John Lineman no Twitter falando que realmente quando ele estava jogando na versão em que estava disponível até o momento da análise, muitos poucos bugs estavam aparecendo, mas depois do outro patch, parece que a Insomniac Games cometeu alguns erros ali e o jogo passou a ter mais bugs do que o comum. Porém, isso não significa que o jogo esteja cheio de bugs, mas pode sim acontecer uma vez ou outra de você encontrar um bug que muitas vezes não seja nem visual, mas funcional. Eu vou dar para vocês 2 exemplos, na verdade 3, que aconteceram comigo durante todas as minhas 30 e poucas horas de gameplay até agora, lembrando que eu ainda não platinei. Então basicamente desses 3 foram 2 os tipos que rolaram comigo. Então do primeiro tipo, que ocorreu 2 vezes, rolou de ser funcional. Então como foi que eu corrigi? Eu simplesmente
resetei o checkpoint. E quando isso não funciona, é só fechar o jogo e entrar de novo. E o último bug, que é o terceiro, foi com a IA do game. Exatamente. A IA do jogo, na minha visão, é muito boa. Só que teve um momento que ela deu um bug sim, e foi o único momento na minha gameplay. Foi meio que engraçado, né? Porque o personagem ali, ele tava andando fazendo a ronda, eu tava numa missão de stealth ali, né, com os caçadores, e o cara simplesmente se jogou do prédio, tá ligado? Tipo, ele tava andando ali na borda, assim, do nada, opa, pé bobo ali, e caiu do prédio. Nesse caso foi uma exceção, né? Não foi uma regra porque eu não presenciei isso em mais nenhum outro momento do game. Porém, por uma questão de honestidade, eu tô relatando aqui pra vocês da mesma forma. No meu caso, galera, não chegou a acontecer absolutamente nada disso daí que o pessoal tentou propagar como se fosse um problema crônico do game na internet. Eu não tive nenhum problema do, sei lá, do modelo do boneco sair desmontado, né? Ou a cabeça tá em lugar errado. Agora, a gente vai pra parte boa, que são os elogios, as melhores coisas que o game traz pra nós, e essa parte aqui, meus amigos, realmente merece uma atenção. Bora lá! Não tem como falar desse jogo sem falar dos gráficos. Aliás, essa é a primeira coisa que vai chamar sua atenção. Uma coisa fenomenal pro hardware do PlayStation 5. Se ele usa todo o potencial do PlayStation 5 ou não, isso é outra história. Mas eu senti sim, em muitos momentos, um salto gráfico considerável em relação ao jogo anterior, mesmo o jogo anterior tendo uma versão remasterizada para o PlayStation 5. Galera, o game tem gráficos, cenários e ambientação espetaculares. Fora a iluminação global, o Ray Tracing, a oclusão de ambiente, o game é simplesmente impecável para um modelo de jogo de mundo aberto no estilo que ele retrata. E quando a gente fala estilo que ele retrata, a gente está se referindo a um jogo que tem atenção nos mínimos detalhes. Sério, caras. A gente vê que realmente a Sony colocou um esforço em trazer um jogo do Homem-Aranha que não fosse genérico, nem só bebendo ali daquela mesma fórmula cansada que a gente viu nos últimos 10, 15, 20 anos dessa franquia, mas que agora traz diferenciais absurdos. E não é só na parte gráfica, tá? Muito rico em detalhes, eles pensaram em várias situações em que o jogador poderia querer explorar certos ambientes ou certas coisas, e muitas vezes em lugares que nem física tinha no jogo anterior, nesse tem. Um grande exemplo é a vegetação. Tem vegetação no jogo que é dura, né? Não tem física nenhuma, às vezes você até atravessa as folhas ali sem acontecer nada. Mas tem muitas outras vegetações que tem física, né? Tem pequenos detalhes que tornam a experiência um primor pra quem tá jogando. Então você tem sim física em muitas vegetações que você passa com o Homem-Aranha e ela deforma no pé dele, as gramas, por exemplo. E as árvores então, hein? Muitas vezes, né? Muitas pessoas criticavam o Homem-Aranha anterior, que às vezes você passava pelas árvores e o pessoal falava que não acontecia nada. Nesse não, quando você passa pela folhagem das árvores, um monte de folha sai voando, né? Pelos ares. E o que falar então do sistema de danos do game, né, caras? Eu achei isso aí interessante, eu achei que ficou legal, né? No jogo anterior você não tinha isso, nesse jogo as roupas, tanto do Peter quanto do Miles, elas rasgam no combate. É legal, né? No momento que você tá ali, isso aí dá uma imersão mais interessante, né? Representar o dano ali no personagem, mesmo que a roupa volte ao normal depois. Eu acho isso um detalhe muito bacana de ser lembrado. Então os desenvolvedores aí do Insomniac Game, a Sony, tá de parabéns sim por ter caprichado bastante nessa questão. A próxima coisa que eu falaria aqui pra vocês, galera, é a respeito da movimentação do game. Cara, não tenho o que dizer, né? Eu acho que um dos principais destaques desse jogo é justamente o deslocamento, a locomoção. Comparado com o primeiro Spider-Man e com os outros títulos de Homem-Aranha, que inclusive eram feitos pela dona Activision, esse jogo aqui teve uma evolução fantástica. Pode parecer uma coisa boba, mas você ter uma locomoção decente num jogo do Homem-Aranha é o que dá toda a graça. É mais ou menos como no Death Stranding. Quem jogou Death Stranding sabe que a proposta do game está em justamente você curtir, né? Você passar pelos obstáculos do caminho através da caminhada. Você tem que fazer a maioria das coisas ali a pé. Mas é aí onde tá a graça do game. Quando a gente fala em jogo do Homem-Aranha, não é qualquer coisinha que serve, tá ligado? Eu vou dar um exemplo. Quem jogou aquele Homem-Aranha lá do Andrew Garfield, da primeira versão do The Amazing Spider-Man, feito pela Activision, acho que lá em 2013, cara, você lembra como que o balanço da teia naqueles games lá era patético? Você jogava a teia ali no prédio, era um troço tudo, sabe, scriptado, a movimentação ali tava na cara, que era tudo robótico. No outro jogo, então, na continuação, também era uma porcaria, eles tentaram fazer uma coisa ali diferentinha, né, colocando cada gatilho pra uma mão pra ele soltar a teia, e aquilo ali ficou uma bosta. Nesse Spider-Man, os caras capricharam demais na física das teias.
E quando eu falo isso pra vocês, galera, lembra que eu falei dos detalhes? Eles se atentaram a muitas coisas. O game traz ali na tela uma opção, né, pra você ter auxílio ou não de balanço, tá? E esse auxílio de balanço é referente à locomoção do Homem-Aranha nas teias. Quando você deixa no nível máximo, ele fica com o movimento um pouco scriptado. Tanto é que você vai perceber que muitas vezes, antes mesmo dele, né, jogar a teia, ele já tá se mexendo como se ele fosse já pra frente, né, como se ele já estivesse balançando. Isso acontecia muito ainda no primeiro game lá de 2018. Porém, agora, nesse segundo game, quando você deixa esse auxílio de balanço no 0, na maioria das vezes que eu reparei, ele primeiro tem que soltar a teia e a teia tem que pegar no prédio pra então ele começar a balançar. Embora o movimento seja rápido e pareça que é instantâneo, eu fiz vários testes e percebi que em vários deles realmente acontece dessa forma. O jogo ele simula uma física mais realista de alguém balançando com teia ou cordas presas a um prédio, tá ligado? Então, na minha opinião, ficou muito melhor. Pra você que vai jogar Spider-Man, desligue o auxílio de balanço de teia, deixa tudo no 0, você vai ver que fica uma coisa muito da hora. Tem os inconvenientes, se você estiver muito perto do chão, é óbvio, quando você for balançar, você vai acabar pegando no chão, né? Mas fica muito melhor, na minha visão, é como vocês deveriam jogar. O terceiro ponto é sobre a árvore de habilidades, galera. Ela é muito abrangente, foi muito criativa a forma que eles trabalharam essa árvore de habilidades. Não ficou uma coisa, sabe, pouquinha, uma coisa vazia, não. Eles realmente exploraram mesmo as habilidades. Por exemplo, no caso do Peter, tanto na forma normal dele, como na forma simbionte. Isso é uma coisa que estava muito faltando nos jogos do Homem-Aranha. Um jogo que tentou fazer isso de uma maneira, né, mais abrangente foi o Web of Shadows, lançado lá em 2009, 2010, e que tinha uma proposta interessante, mas onde o Web of Shadows falhou, a Sony conseguiu acertar em Spider-Man 2. Quando você tá com o traje do simbionte, você tem os golpes apenas do simbionte nos especiais. Lógico, os outros golpes são iguais, os golpes físicos normais do quadrado, mas os golpes de especiais do L1, por exemplo, você tem somente os do simbionte e, cara, eles são devastadores. Então isso ficou bacana. Eu achei que faltou ter uma variação, né? Por exemplo, nos golpes do quadrado. De repente até um pouco mais de peso ali, né, na representação e tal, mas ok, né? Talvez eles decidam acrescentar isso mais pra frente ou não, mas eu achei que ficou faltando só esse detalhe aí dentro dessa modificação. E outra coisa no game que também é válido de citar é que o combate ficou mais complexo. É lógico que não ficou aquela coisa difícil de você ter que ficar gravando combos de várias e várias combinações, como existia, por exemplo, no Spider-Man 2 do filme do Tobey Maguire, lançado lá pro PlayStation 2, pro Xbox clássico, né? Aquele jogo, ele tinha uma variação de combos e movimentos que você era chato de você ficar gravando, porque era muita coisa mesmo, tá ligado? Então você não conseguiu usar tudo que tinha, por mais que você liberasse as habilidades. Então não era muito intuitivo. Já nesse Spider-Man não, a coisa fica mais intuitiva, embora também haja, né, muitos movimentos pra você usar, mas preste atenção, o fato de ser mais intuitivo não quer dizer que é fácil. Se você ficar apertando só quadrado pra jogar, você pode ter certeza que você vai morrer. Porque a IA do jogo ali é muito boa no combate, os caras são inteligentes, os inimigos são inteligentes, existe uma variedade muito grande deles, inclusive. Você tem que aprender a jogar com cada um deles tem um jeito. Mas enfim, partindo agora pro próximo tópico, que é com relação à história. Caras, em termos de história, que na minha opinião é até o principal, olha, na minha visão ficou maravilhoso. A gente sabe que é muito difícil você fazer um jogo de super-herói com uma história que seja, vamos dizer assim, de maior peso, porque geralmente já é uma coisa meio que clichê. Mas a Sony soube sim trabalhar na história. Existem diversos momentos no game em que a história ela sai daquele negócio meio, sabe, morno de super-herói, com uma pitada de humor, né? Não, a história ela é muito mais pesada do que a história do primeiro, tá? Lógico que não chega ao nível de um The Last, por exemplo, mas a história é sim bastante pesada em diversos trechos. E um ponto que eu achei extremamente positivo, eles souberam trabalhar de uma forma verossímil a recuperação de certos vilões na história. Ficou uma coisa muito natural, ficou uma coisa muito plausível, não ficou nada forçado, e você consegue perceber o amadurecimento do Peter em diversos aspectos que ele errava muito nas suas atitudes nos jogos anteriores. Aliás, uma das críticas do Zangado era que o Miles agora era mais forte, que o Miles agora era mais sábio do que o Peter, e a verdade é que não é nada disso. O que acontece é que o Peter passa por coisas, digamos assim, até mais pesadas que o Miles durante essa história. Então é normal, o cara fica mesmo desestabilizado total. E o Miles, como um outro Spider-Man, tem, né, como uma âncora, né, que ajuda o Peter a se segurar
firme nos momentos de aflição dele. Então, eu não vi, né, tirar o protagonismo do Peter Parker de forma alguma. Eu achei sim que a história ficou muito bem roteirizada, muito bem desenvolvida, nada ali ficou forçado, pelo menos na minha visão. Exceto aquelas partes que eu falei na crítica lá no começo do vídeo, mas aquilo ali, cara, comparado com a história toda do game, vai por mim, não altera em absolutamente nada, beleza? Não altera. Os caras não deixam de focar no que interessa mesmo da história pra ficar focando em outras coisas, como aconteceu, né, na segunda parte dessa franquia aqui. As missões secundárias desse game são fantásticas. Todas elas têm sim a ver com a história, então vale a pena você fazer todas elas, porque elas trazem uma imersão ainda maior e elas mostram também o desenvolvimento de cada um dos personagens. Mesmo as missões que parecem mais simples, são missões que vale muito a pena de vocês darem uma conferida. Então, é normal a galera zerar principalmente a história, a maioria dos jogadores não faz, né, as missões secundárias em todos os jogos que são lançados. Mas eu recomendo pra você que vai jogar Spider-Man, cara, faça as missões secundárias. Não vá direto só fazendo as missões da história, porque as missões secundárias complementam e muito aquilo que você vai jogar na história. Acredite, vale a pena. Ouve o tio aqui. Um outro ponto que eu também quero acrescentar, acho que não sei, né, poderia se dizer que faz parte disso, é que geralmente essa temática de herói sempre tem aquelas piadinhas que começam a ficar meio forçadas, né, ou começam a perder a graça. Nesse Spider-Man, eu diria pra vocês que isso ficou muito balanceado. Eu dei muita risada em vários momentos. Lembra que eu falei pra vocês, o jogo ele tem uma pegada muito dark, muito pesada em vários pontos, mas ele também tem uns pontos assim que você racha de rir, tá ligado? E isso muitas vezes é durante a gameplay. Então, por exemplo, né, teve uma hora lá que eu tava jogando com o Miles, cara, que, mano, eu não vou nem descrever aqui em palavras. Olha só esse trecho que eu tava jogando. Então, como vocês estão vendo, cara, às vezes é uma coisa boba, tá ligado? Os caras pensaram nessa questão do humor de uma forma inteligente, sabe? Não ficar ali forçando, né? É uma coisa que se encaixa perfeitamente com o momento que tá acontecendo. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Bom, então é isso. Agora, galera, vamos falar aqui a respeito da duração do game. Esse aqui é o penúltimo tópico, né? Eu achei a duração do game, cara, muito balanceada, muito bem feita. Né? Como eu falei pra vocês, já passei das 30 horas, eu não fiquei rushando o game, eu não fiquei correndo, apressando pra acabar logo, eu curti cada momento, eu explorei as lores do game e pra mim, cara, deu pra passar das 30 horas fácil sem nem platinar. E aliás, esse é o caso de muitos que estão assistindo o vídeo aqui, da galera lá nas redes sociais também. A galera que tá jogando com calma tá percebendo que o jogo dura tranquilamente mais de 30 horas com facilidade. Eu estimo aí que dentro de mais umas 3 ou 4 horinhas no máximo, eu já vá pegar minha platina ou hoje ou amanhã. Mas em todo caso, caras, pra mim ficou balanceado. É um jogo que não tem enrolação, que traz coisas extras pra você fazer, que realmente tem graça. E eu prefiro desse jeito. Eu já platinei um monte de jogo que exigia mais de 100 horas, que exigia mais de 50 horas, 60 horas, e que muitas vezes, galera, eu vou falar pra vocês, era só encheção de linguiça. Eram platinas que começavam a ficar cansadas, platinas que eram simplesmente chatas de se fazer. Um exemplo que eu dou pra vocês é o Assassin's Valhalla, tá ligado? É uma platina extremamente cansativa, porque tem muita, mas muita encheção de linguiça, muita missão besta pra você fazer, muita coisa sem graça. Então, quando se fala de platina, de completar o game 100%, caras, o Spider-Man 2 é, de fato, aquela pedida que todo mundo vai gostar. E por fim, a gente chega ao último ponto que eu queria destacar aqui, que é até um exagero, né, que eu vou falar, que os caras fizeram nos detalhes, e nesses detalhes eu me refiro aos trajes que você pode usar durante o game. Eu não mencionei isso na crítica, mas eu vou mencionar agora, que a única coisa que eu também senti falta nessa questão dos trajes é você ter um botão ali que fizesse, né, de repente o simbionte tomar conta da roupa dele in-game, sem ter que ir pra menu nenhum dentro do jogo, tá ligado? E aí isso já alterasse, por exemplo, os poderes dos especiais ali automaticamente e o moveset dele também, tá ligado? Eu achei que faltou só isso daí pra ficar 100%, pra ficar completo a imersão, né, dentro dessa temática sobre trajes. Mas tirando isso de lado, caras, tem uma infinidade de trajes pra você usar, a personalização. Eu achei fantástico o cuidado, o carinho que eles tiveram com esses detalhes. Muitos trajes você pode personalizar trocando a cor deles. Você tem os trajes clássicos do Homem-Aranha. Inclusive, galera, uma coisa que eu me surpreendi, só que é spoiler, tá? Nós temos aí o traje clássico do Homem-Aranha da animação dos anos 90, cara, que é exatamente assim. Eu fiquei pensando se eles iam acrescentar ou não, e os caras acrescentaram essa versão
relação, né, de simbionte dentro do game. Então ficou muito legal, muita coisa bacana. Tem os trajes do Tobey Maguire, tem os do Andrew Garfield também, os classicões dos filmes. Então tá bem completinho, tá bem bacana aí pra você que curte essa pegada, beleza? Bom, então é isso, galera. Agora nós chegamos ao veredito final. E a nota que eu poderia dar pra esse game, caras, é uma nota que eu não preciso nem pensar muito. Pra mim, a nota desse game é 9,5 de 10. Mereceu o seu 90 a mais. É um jogo que fez sim, teve trabalho, teve dedicação. A Insomniac Games mereceu demais o reconhecimento, mereceu demais o sucesso que o game tá tendo. Parabéns aí pelas quase 3 milhões de unidades vendidas em apenas 24 horas. Com certeza esse jogo vai passar dos 10 milhões aí. Vou chutar talvez até depois do Natal, né? Então parabéns aí pra Sony, um esforço merecidamente reconhecido. É disparado um dos melhores jogos de herói da história. Está junto ali em termos de qualidade com a franquia do Batman Arkham, tranquilamente. E é, galera, um grande alívio ver que finalmente um jogo de super-herói do Homem-Aranha conseguiu atingir esse patamar que antes só o Batman tinha alcançado. Então parabéns aí pelas desenvolvedoras, que mais jogos de super-herói possam surgir no mercado atendendo a esse mesmo padrão de qualidade, sem ser, né, aqueles jogos só pra arrancar dinheiro da galera, só pra usar o nome, né, dos personagens pra fazer dinheiro fácil, não. Tem que ter essa dedicação. E a melhor coisa que a Marvel fez foi ter dado um pé na bunda da Activision e ter procurado alguém que sabe de verdade fazer esse tipo de jogo. Espero que vocês tenham apreciado essa review. Claro, já tá há bastante tempo já aqui no vídeo, então não se esqueça de deixar o seu like, porque eu vi que você esqueceu lá no começo. É muito importante para que esse tipo de conteúdo também seja propagado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje, nesse vídeo aqui, nessa review. Eu vou ficando por aqui e até o próximo. Falou!